Tem pessoas que dizem que não consulta profissionais porque vai jogar dinheiro no ralo. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. E a mensagem que eu vou passar para os participantes do canal é que quando você não consulta, a chance de você jogar dinheiro no ralo é bem maior. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu recebi uma ligação recente, uma pessoa pedindo socorro, que ela tinha tido problema com chuveiro, que ela comprou um chuveiro novo, que ela sabia trocar o chuveiro. Além do chuveiro, ela falou que teve problema no registro, que estava espanado e que ela perguntou quanto eu cobraria para consertar aquele registro, tá? Retirar da parede e fazer as manutenções necessárias. Como ela me falou que já tinha comprado o chuveiro porque ela sabia que o chuveiro tinha dado problema, eu não me preocupei com o chuveiro. A pessoa também me falou que ela sabia colocar, tá? Para mim dar o orçamento apenas em relação ao registro. E assim eu fiz. Tá? Eu não questiono a pessoa dos riscos, tá, que tem dela trocar. Ao contrário, eu fico feliz da pessoa ter uma certa independência, tá, de não ficar dependendo de outros profissionais a qualquer momento. Tá? Então, se ela sabia que queimou, se ela sabe trocar, por que eu vou questionar isso? Tá? Isso é responsabilidade direta dessa pessoa. Eu fui verificar o registro, realmente o registro, além da canopla que vai aqui, né, tampando aqui, está toda amassada, a bucha aqui, ó, eu chamo de courinho, estava destruído, tá? Como eu verifiquei que o estado do registro, né, que é essa base que nós estamos vendo aqui, ó, estava ruim, eu sugeri que ela comprasse um outro e assim nós fizemos. Eu fui buscar o registro, tá? Na loja de materiais para construção, instalei o registro, verifiquei a vazão da água, se tinha vazamento, tá, no registro, se estava vazando água direitinho no chuveiro, se o chuveiro estava com água com pressão boa, tá? E falei para ela, pronto, o serviço que você me contratou está pronto. Aí ela falou, beleza, pode deixar que eu vou instalar o chuveiro. Então eu cobrei um preço X para esse serviço, tá? Ela me pagou e eu fui embora, tá? Ela ficou de trocar o chuveiro. Quando ela trocou o chuveiro, tá? Eu até pensei que o registro tinha dado problema. Ela me ligou cerca de 1 hora depois. Ô, seu Davi, eu troquei o chuveiro aqui pelo novo, mas não está esquentando, tá? Você poderia dar um orçamento para mim e vir aqui resolver para mim? Eu falei, posso, estou indo aí. Cheguei na instalação dela, primeira coisa que eu faço, tá? Quando eu vou resolver um problema de aquecimento de chuveiro, de micro-ondas, etc e tal, de geladeira, de circuito, primeira coisa que eu faço é ir no quadro geral da pessoa, tá? Eu vou lá no quadro geral da pessoa verificar o fio que corresponde àquele circuito. Peguei o multímetro, tá? Esse aqui, ó, que está à venda na nossa lojinha de e-comércio também, além desses outros produtos. Levei, fui no circuito, abri a caixinha, o quadrinho geral dela, com 3 disjuntores. Um estava escrito como geral, apenas uma fase entrando, o outro não tinha fase entrando nem saindo, e o outro estava escrito que era do chuveiro. Ou seja, quem fez a ligação
só colocou no disjuntor, aquele disjuntor preto da norma NEMA, uma fase e ramificou a outra fase com o disjuntor geral. Ou seja, o circuito geral, se você desligasse e fosse mexer no chuveiro, você iria levar um choque, já que tinha um fio que vinha direto para o chuveiro, tá? Vinha lá de fora para o chuveiro. Eu comentei com ela, falei com ela para tomar cuidado, porque quando ela falou para mim, não, mas quando eu troquei o chuveiro aí, eu desliguei o registro do chuveiro. Eu falei, então, mas você desligou o disjuntor do chuveiro, só que ao desligar o disjuntor do chuveiro, você desligou apenas uma fase. Toma cuidado, caso você for mexer depois, você não levar aqui um choque elétrico, porque uma fase vai estar sempre alimentada, independente de quem você desligar. Tá? Se você desligar o geral, você vai ter uma fase energizada. Se você desligar o do chuveiro, você vai ter uma fase energizada. Se você desligar os dois, você vai ter uma fase energizada, porque uma fase está vindo direta, sem passar pelo disjuntor. Tá? Então eu fiz um teste lá no quadro geral, observei 220 volts, tá? Nos dois disjuntores que estavam com os fios conectados. Verifiquei entrada, verifiquei saída, verifiquei que vinha 220 para dentro da instalação. Fui lá no chuveiro novo que ela tinha colocado e fiz um teste nas pontas de fios, né, que sai lá, o rabicho de fio do chuveiro. Fiz uma beliscadinha com a fita isolante, com o alicate, né? Fez uma beliscadinha na ponta na borracha do fio. Fiz teste 220 volts, tá? Ou seja, depois eu percebi que a fase que estava conectada ou ramificada na geral, ela estava folgada dentro do quadro geral, por alguma razão, por aquecimento, etc. e tal. Tanto é que ela estava mais torrada em relação à outra fase, tá? Ou seja, sobrecarregada. Ela estava um pouquinho folgada. Foi quando eu apertei esta fase e tudo voltou normal. Eu tive que retirar o chuveiro fora, porque estava pingando uma gotinha gelada. Eu pedi para ela, perguntei se eu poderia refazer para ela aquele serviço. Ela falou que podia. E aí eu retirei o chuveiro, refiz a conexão lá dos dois fios, tá? Com fita isolante bem isolado. Liguei o chuveiro quentinho, tanto na morna quanto na super quente. Tá? E onde é que está o prejuízo dessa história toda? O problema dela não era o chuveiro. Tá? O chuveiro do modelo que ela comprou, ela pagou R$60. Ou seja, ela comprou um equipamento de R$60. O problema não era o equipamento. Esse aqui tinha um problema, eu recebi por ele, tá? Se de repente eu vou na sua casa e faço dois serviços distintos, ao invés de cobrar o preço de cada um, eu faço, vamos dizer assim, uma média, eu faço um desconto daquele valor. Vamos imaginar, eu cobrei 100 para resolver esse problema, tá? Normalmente eu cobro 130, 100 para instalar um chuveiro. Então eu não ia cobrar 230 para resolver o problema aqui e do chuveiro, tá? Eu ia cobrar algo em torno de R$150 para chegar na instalação, porque eu iria direto no quadro, como ela falou depois que não estava aquecendo. E se eu fosse mexer no chuveiro para retirar, eu também ia verificar o quadro geral dela, tá? No momento em que ela me chamou para ver isso aqui. Como ela falou que não estava esquentando, tá? Estava com problema ou queimou resistência, eu já ia verificar no primeiro momento. Isso quer dizer o quê? Tá? Ela me pagou 100 desse, e aí eu cobrei só 50 do outro serviço que eu fui lá fazer depois, sendo que normalmente eu cobro 130. Tá? Além disso, ela pagou R$60 no chuveiro, sendo que o que ela tinha lá, que tinha mais capacidade de volume de água e de aquecimento, e tinha mais aquecimento, tá? Esse que ela comprou tem dois aquecimentos, morna e quente. O outro dela tinha 4 estações, tá? Então ela gastou dinheiro no chuveiro e na mão de obra do profissional. Eu quero dizer com isso que se ela tivesse me chamado
lá no circuito, falar, o meu chuveiro parou de esquentar, antes de comprar o chuveiro, tá? Antes de comprar o chuveiro. Aí eu ia verificar no quadro geral dela, embora não estava legal o quadro geral, mas eu ia verificar no quadro geral dela e ia verificar no chuveiro. Ia perceber que o problema estava no quadro geral, em uma das fases que estava um pouco folgada lá naquele quadro. Aquecia e acabava por desligar o chuveiro. Aí ela ia economizar aí o dinheiro de um chuveiro extra, tá? Já que o outro ficou lá à disposição dela para utilizações futuras, porque o problema não era o chuveiro. Então, aquelas pessoas que dizem que vai jogar dinheiro no ralo ao contratar um profissional, quando você não contrata, pode acontecer o que aconteceu com essa cliente. Você vai jogar dinheiro no ralo, literalmente desse jeito, tá? Nesse caso, literalmente. Ao contratar profissional nenhum qualificado, você vai jogar dinheiro no ralo. Ao contrário, se aquele profissional obedece às normas da função que ele vai lá fazer ou da atividade, você estará previndo, né, de pessoas e animais de estimação vir a óbito na sua instalação por causa de choques elétricos. E o profissional elétrico, o profissional qualificado, ele vai evitar que você desperdice dinheiro na sua instalação. Esse era o principal objetivo do vídeo. Nossos produtos já estão na lojinha de Elétrica e CIA. Quando você nos dá preferência de compra, você vai estar nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos e canais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.